Olha, já agora, Daniel, estavas-me a ouvir bem? Estou. Ok, ótimo, pronto. É que eu hoje não trouxe auriculares. Eu também já no último fiz sem auriculares e as coisas funcionam. Bom, Pronto, é bom que assim funcione. Vamos esperando então que as pessoas entrem, Daniela. Enquanto isso, vou fazer aqui um certo enquadramento. Ainda não sei se mais uma vez vais fazer o fecho. Ou seja, tivemos o meu último programa no canal Regional de Valongo, no Psicologia para Todos. Ainda não sei se será hoje o último live Instagram, quando o amor chega. Se não for o último, é o penúltimo, por isso a dúvida está aí, se é o penúltimo ou se é o último. Mas pronto, mas isso também pouco interessa, porque o que mais interessa é nós aproveitarmos este momento e já passaram por aqui pessoas muito diferentes, não é? Já passou, iniciamos com a Vera Santos, aliás, iniciei sozinho, depois aqui entrou a Vera Santos, falamos de mindfulness, depois passou por aqui pessoas da dança, a Joana, a Liliana como atriz, a Rita, cantora, a Clara Haddad como contadora de histórias, passou o João Oliveira, ultramaratonista e pronto, e outras pessoas que Sarmento Dias, Margarida Sarmento Dias, a nutricionista que passou na semana passada, a Diana Bernabé também, na área do teatro e com certeza aqui uma outra pessoa que não possa ter mencionado, mas que foi muito bem-vinda ou muito bem-vindo e que foi rico podermos partilhar. Portanto, o objetivo hoje é precisamente esse, temos sempre um título de base, não é? Daniela, neste caso vamos falar sobre a ansiedade e sobretudo és tu a protagonista, ok? Portanto, a ideia é essa. É giro que as pessoas possam colocar questões. O objetivo, não é o objetivo é esse, quer dizer, a Daniela preparou aqui um conjunto de coisas para poder falar, também tem algumas questões que vou colocar, contudo, é sempre muito mais rico quando as pessoas colocam as questões que tenham a ver consigo, questões mais abstratas ou que tenham a ver com alguém que conhecem e poder perceber, não é, que ferramentas é que, ligadas ao tema, por um lado, não é, tudo tem a ver com a ansiedade, mas também se quiserem fazer questões que estejam um pouco ao lado ou muito ao lado, também são bem-vindas e se nós pudermos, vamos responder. Já vou dar a oportunidade à Daniela para se poder apresentar. Agora, vou sugerir o quê? Que carreguem neste aviãozinho aqui em baixo e que convidem pessoas. Portanto, eu vou fazer o mesmo. Daniela, faz também o mesmo. Faz aí convites em baixo no aviãozinho para convidar pessoas para este direto, que é isso que nós queremos, não é? Queremos aqui pessoas, não precisamos ter muitas pessoas, precisamos ter sobretudo pessoas interessadas, não é? Pessoas que queiram escutar aquilo que nós temos para dizer, pessoas que queiram talvez aprender um pouco e também são muito bem-vindas a nos poderem ensinar um pouco também, não é? Daniela, não é? claro que sim. Também estamos aqui para isso. Estava aqui concentrada no aviãozinho e já convidei assim uma série de pessoas. Vamos ver, que hoje é sábado e está um dia de sol muito bom depois de uns dias de chuva, portanto acredito que também as pessoas estejam a aproveitar para estar a apanhar um bocadinho de sol, de estar na natureza, mas podem estar a acompanhar o direto à mesma, não é? Das móveis, não é? Claro. De outros sítios. E por isso, se souberem alguém que esteja neste momento fora deste direto, a apanhar sol, ou num parque, ou num sítio qualquer, falem com eles, liguem mesmo ou mandem o convite. Pode ser que tenham os dados móveis ligados e possam entrar aqui. Por isso, já estão a entrar pessoas e já estamos a ficar contentes com essa entrada. E então, mais uma vez digo, bem-vindos ao direto, live Instagram quando o amor chega. Trazemos aqui pessoas diferentes, de áreas diferentes, com experiências diferentes e que procuram dar aqui algumas dicas, reflexões, enfim, um conjunto de coisas que possam ser úteis para as vossas vidas. Por isso, para serem mais úteis, não é? Se vocês nos questionarem, fica mais fácil, não é? Deixarmos depois as respostas para vocês, respostas completas, respostas incompletas. A maior parte delas são sempre incompletas, não é, Daniel? Claro que sim. Aqui não há chave na mão, não é? E as pessoas às vezes querem muito isso, de diz-me por favor o que fazer, diga-me como fazer, exatamente o que fazer na minha situação, e isso não conseguimos assim, mas está tudo certo, é experimentando e depois, se a pessoa não estiver a conseguir, não é, de forma autónoma,
procura ajuda profissional, também é para isso que aqui estamos. Esta vertente é mesmo muito só de passar a psicoeducação, não é? Aconselhar as pessoas, dar algum conhecimento. Não é para a pessoa fazer um autodiagnóstico ou saber exatamente o que tem, mas para começar a conhecer-se melhor e a perceber exatamente por onde é que poderá ir, as ajudas que poderá fazer e por onde é que pode começar. Uhum. Sim, eu acho que sim, é mesmo por aí. Apesar de podermos falar, digamos, de uma forma mais generalista sobre um conjunto de coisas, algumas delas podem ser efetivamente muito úteis. Temos é que tentar, temos que testar e testar às vezes mais do que uma vez, não é? Às vezes só testamos uma vez, não funciona, ok, então vamos lá, isto não dá comigo. Também, exatamente, a consistência, não é? Também é muito importante não desistir. Durante os X dias temos que insistir, até percebermos que realmente connosco não funciona. E lá está, mais uma vez, não há receita igual para todos, não funciona de forma igual para todos e não está errado não funcionar para mim o que funcionou contigo, portanto não tem nada a ver. Nem tem que se sentir culpados, não é? Às vezes as pessoas dizem, peraí, com outra pessoa funcionou, ou com as outras pessoas todas funcionou, e comigo não está a funcionar. Quer dizer, não tem propriamente de ser assim, cada qual tem a sua vida e coisas que funcionam consigo e outras não. Daniela, eu acho que é uma boa altura, a sala já se vai enchendo, aqui a Vera a bater palmas. Olá, Vera. É uma boa altura para eu te colocar a questão que coloca toda a gente. Inicial, não é? Que é, quem é Daniela Paninho? Não contava com essa. Olha, então quem é que eu sou? Eu sou psicóloga, não é? Tal como tu, tiramos o curso juntos e já cá estamos assim há uns aninhos, muito apaixonados pela área e desenvolvo a clínica privada e há um tempo atrás também conheci o coaching. E tenho casado estas duas áreas de uma forma muito pragmática e que me tem ajudado muito a impulsionar a ação. Porque acontecia muitas vezes em sessão, em consulta, que tinha dificuldade em motivar a pessoa para a ação e em ajudar a pessoa a monitorizar comportamento, porque eu sou muito do cognitivo-comportamental, portanto eu sou muito de vermos a forma como pensamos e como isso influencia a forma como nos sentimos e depois a nossa ação. E eu tinha alguma dificuldade em motivar a pessoa para a ação, para se automotivar também e para monitorizar as pequenas mudanças que fazer no dia-a-dia. E o coaching vem-me dar uma série de ferramentas que também consegui incluir nas sessões de psicologia e tem-me ajudado também muito. Portanto, eu pratico muito o coaching na psicologia, tenho feito uma intervenção online também, presencial também. Por acaso, o que está a acontecer é que têm recorrido muito mais mulheres e, portanto, estou a direcionar-me cada vez mais para o público feminino. E a verdade é que a ansiedade... Diz isso? Essa era precisamente uma das questões que eu tinha para ti. O porquê de direcionares para o público feminino, não é? Mas já vais dar essa resposta. Sim, exatamente. Ao longo da experiência, a verdade é que tem procurado muito mais mulheres. E o que levou a que me especializasse ainda mais em mulheres e que lesse mais acerca do público feminino. E aqui também entra a ansiedade, que realmente é um tema que surge muito. E então, com esta situação do vírus, agravou-se muito. E existem muitas dúvidas, muitos tabus, muitas crenças acerca da ansiedade que não são corretas. Portanto, existe às vezes uma sobrevalorização de sintomas que não ajudam em nada. E daí também eu queria trazer esta temática para partilhar um bocadinho com vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado acerca da temática. E para ajudar o máximo possível, que qualquer canal é viável, mas aqui sinto que consigo passar a mensagem de uma forma muito mais direta, assertiva e conseguimos ter esta interação e com a tua ajuda acho que vamos conseguir ajudar muita gente. Ok, ótimo, Daniela. Voltando a focar naquilo que foi acontecendo, não é? Tu percebeste que o público feminino acabava por aparecer mais, não é? Pelo menos em termos de procura de respostas, procura de ajuda, etc. Como é que tu achas que isso tem a ver com a forma como tu passas a mensagem, como tu comunicas, que pode haver aqui uma grande identificação contigo a esse nível? Também pode ter esse impacto, claro que sim. E cada vez mais estou a direcionar, porque eu
através, por exemplo, das minhas redes sociais, eu passo muito o que eu sou. E eu sou mulher. E, portanto, passo muito o que eu sinto, às vezes é mesmo o que eu sinto na pele, o que já senti, como ultrapassei. Portanto, o público feminino acaba por se identificar muito mais, porque temos muito em comum, não é? Ultrapassamos muitas vezes os mesmos desafios, mas homens também, atenção, eu também tenho homens que me seguem e que comentam e que mandam mensagens privadas a fazer questões e que participam bastante. Mas acredito que sim, por eu partilhar então a minha forma de ser também através das redes sociais, que cheguem mais facilmente até mim, mulheres. Uhum. E o quanto é importante, não é, Daniel, nós despirmos um bocadinho às vezes a capa de profissionais e trazermos um bocadinho do que nós somos, não é? Somos pessoas acima de tudo, não é? E partilhar com as pessoas, porque claramente acaba por haver uma identificação maior e não um distanciamento grande, não é? Entre alguém que vive num planeta completamente diferente, não é? E outras pessoas que vivem coisas muito reais, não é? É verdade, nós somos seres humanos, não é? E às vezes as pessoas acham estranho nós ficarmos tristes, nós sentimos ansiedade, acham que nós, psicólogos, não sentimos ansiedade. E ficam assim a achar estranho, mas não, somos seres humanos e está tudo certo assim, né? Sentimos tudo igual, portanto temos todos a mesma base. Certo. Daniela, continuando, pegando na mesma, digamos, no percurso, no caminho que foste percorrendo, como é que foram as tuas decisões ao longo do tempo, a partir do momento em que tu decidiste entrar para a psicologia e depois, obviamente, foste tomando um conjunto de decisões que te levaram àquilo que tu és agora e que gostas muito e que és apaixonada por aquilo que fazes? Olha, eu divido o meu coração em duas grandes paixões na psicologia, que é a intervenção mais comunitária na área social. Eu também tenho um papel muito ativo na área social, estou sempre ligada a projetos sociais e gosto muito dessa vertente. Parece que tenho que ter estas duas coisas complementares para me sentir assim plena. E portanto estou em projetos sociais e muito direcionados para crianças e famílias, precisar de um foco mais especializado, nomeadamente no apoio escolar, mas não só. Portanto, tenho direcionado também na área social e depois na área clínica. Eu fui-me no início deixando um bocadinho ao sabor do vento, portanto ia vendo os casos que me surgiam, como é que eu me ia sentindo também enquanto profissional, porque nós não podemos ser bons a tudo. E eu no início queria ser boa a tudo, mas efetivamente não pode ser. Também tive que deixar um bocadinho de lado o perfeccionismo e o querer chegar a todo lado e atender toda a gente e conseguir ajudar toda a gente com todas as problemáticas possíveis, e a coisa assim não é possível. E eu ao longo do tempo fui aprendendo também a perceber qual é a minha posição e onde eu efetivamente sou útil. E fui começando assim a direcionar até chegar ao caminho onde estou hoje. Estou muito confortável com isso e faz parte também, irmos experimentando também onde profissionalmente nos sentimos mais confortáveis e onde sentimos que temos mais impacto, porque nós também temos que ser muito felizes na nossa profissão, e nós somos muitos. Psicólogos somos muitos e muitos bons profissionais, e portanto há para todos, e as pessoas nunca ficarão sem ajuda se eu não as conseguir ajudar, reencaminho, e nós temos uma equipa, não é? Portanto reencaminho ou para ti ou para outra pessoa que conheço. Portanto as pessoas vão sempre estando bem acompanhadas, e eu fui-me serenizando com esta ideia de não poder chegar a toda a gente e fui-me focando cada vez mais no público que acompanho atualmente. Sim, acho que é um pensamento comum numa fase inicial, não é? Quando uma pessoa procura, no fundo, descobrir aquilo que quer, aquilo que gosta, onde é que é mais eficaz, e esse pensamento de eu se calhar vou chegar a todo lado e quero chegar a todo lado, pode ser muito útil, não é? Quase como numa fase da adolescência em que temos de experimentar muita coisa para perceber quem é que nós somos, o que é que nós queremos, e nesse sentido acaba também por nos ajudar, e com o passar dos anos e com muita reflexão, obviamente, não é? Vamos conseguir, e muita humildade também, acima de tudo, não é? Claro. Vamos conseguir perceber onde é que somos se calhar mais eficazes. E por isso, se calhar, até às vezes temos que fazer o luto de algumas áreas que eram importantes para nós, mas dizemos assim, mas espera aí, mas eu se calhar aqui sou mais eficaz. E então o objetivo principal é poder ajudar as pessoas, não é? Então se eu sou mais eficaz, acho que é por aí que eu devo ir. Achei curiosa este teu interesse, não é? Este teu gosto por projetos sociais, a psicologia comunitária, que também é, assim, me é muito querida, e a importância da conciliação da escola, da família. Portanto, de certa forma, apesar de definires um determinado nicho, não é? E uma intervenção muito própria, acabas por ter aqui uma riqueza, não é? Muito ampla de vários contextos, não é?
olhando aqui para o contexto escolar, olhando aqui para o contexto mais familiar, mais comunitário, e isto também enriquece, não é, a tua visão sobre as coisas. Isso é importante. Muito bem, mais uma vez, Daniel, vamos aqui fazer aqui este parênteses para as pessoas poderem enviar mensagens. Está aqui um beijinho, acabei a minha licenciatura em Psicologia este mês. Muitos parabéns! Oi, Jenny! Ok. Muitos parabéns. Por isso agora há que continuar, não é? Pelo mestrado e depois estágio profissional, muita força, sobretudo irmos atrás daquilo que gostamos, não é? E daquilo que queremos. Por mais obstáculos que possam aparecer, Exatamente. a buscar isso. E estava eu a dizer, para colocarem questões, obrigada, obrigado também pela partilha, Jenny, podem colocar questões e devem colocar questões, não, são obrigados a colocar questões. Já! Quem é que vai colocar a primeira questão? Quem é que tem coragem para lançar a primeira questão? Enquanto as primeiras as questões não são lançadas, porquê o foco na ansiedade? Por um lado, sim, porque visto que foi aparecendo muito, não é? Com pedidos para conseguir controlar a ansiedade, etc. Mas, de alguma forma, apesar deste facto, não é, de aparecerem pedidos neste sentido, é um domínio em particular que tu gostas, no qual tu te sentes bem trabalhar o que está por trás da ansiedade, não é? O que causa esta ansiedade, sim. Sim, sim, sem dúvida. E é algo que é muito natural e queria começar muito por aí. Portanto, todos nós sentimos ansiedade. Uhum. E vamos senti-la, der por onde der. Sim. Portanto, e muitas vezes é este trabalho por onde começo, porque as pessoas vêm já com um autodiagnóstico natural, não é? De eu sou ansiosa, e a mim custa-me muito quando a pessoa me vem com este diagnóstico e com a ideia de que não há nada a fazer, eu sou assim. Eu sou quase como uma identidade, não é? Faz parte da minha identidade ser ansiosa e, portanto, não há nada a fazer. E ficam muito aflitas sempre que sentem ansiedade. E eu começo mesmo por explicar isto, que a ansiedade é algo que vamos sempre sentir, é muito natural, não é? Em termos evolutivos, ela apareceu exatamente para nos proteger dos perigos à nossa volta, para colocarmos no estado de alerta, para nos prepararmos para o que pode acontecer, e portanto todos nós sentimos ansiedade, e eu costumo utilizar a metáfora que gosto de utilizá-la para explicar, que a ansiedade é como a temperatura corporal, ou seja, todos nós temos temperatura corporal e não há volta a dar. Agora, ela vai variando, não é? E há momentos em que a temperatura corporal sobe. Agora, se ela sobe muitas vezes e se mantém lá ao de cima, é porque estou doente e preciso realmente de ver o que é que se passa. Daniela, acho mesmo curioso estás a dar esse exemplo, porque nós nunca partilhamos isto, não é? E a verdade é que eu uso muito essa metáfora quando falo de ansiedade ou quando falo de emoções. Olha, mas eu acho que ali há alguns também num livro, portanto devemos também ter lido bem. Porque é simples de perceber, não é? E as pessoas começam logo realmente, e todos nós temos, não é? Que é manter ali num nível natural, num nível em que não nos limite. A diferença é sempre quando o pico acaba por influenciar o nosso cotidiano e começamos a não ter uma vida normal e começa-nos a influenciar a qualidade de vida nos vários contextos. Aí sim é problemático, porque o sentir ansiedade por si é bom, é natural, vai acontecer, gere-se. Daniel, vamos fazer aqui um parênteses, ok? Vamos parar a introdução da ansiedade, porque temos aqui duas questões. Estávamos a pedir, elas surgiram, não é? Por um lado, temos aqui a Jenny, acho eu, que pergunta qual é que é a nossa área de psicologia e qual a nossa especialidade. E depois a segunda é sobre a diferença entre psicologia e coaching, não é? E em que medida é que se complementam na sua prática, é essa a questão. Portanto, se quiseres, começamos pela primeira e depois vamos para a segunda. Eu tenho aqui apontado, por isso podemos tranquilamente neste sentido. Jenny, a área da psicologia clínica e da saúde. Ok.
Pronto. E eu também, ou seja, a minha especialidade também sou especialista também em Psicologia Clínica e da Saúde, pela Ordem. Para além disso, depois especializei-me na área da terapia de casal e terapia familiar. Portanto, sobretudo são essas áreas de sexologia, etc., que me foquei. Na questão que coloca, deixa-me ver quem é. É a Joana. A Joana. Exatamente. A Joana Pereira, que poderá... aqui foi minha convidada, a Joana Ramos Pereira, é psicóloga e psicoterapeuta, e infelizmente por questões técnicas nós não podemos fazer o direto. Pronto, estamos a ver se será possível ou não fazer. Portanto, a questão da Joana para ti, Daniel, é a seguinte, então, podias explicar um pouquinho mais acerca das diferenças entre a psicologia e o coaching e em que medida eles se complementam na sua prática. Obrigado pela questão. Obrigada, Joana. Eu vou explicar assim de uma forma muito sintética e se entretanto ficares com dúvidas, peço que me envies depois mensagem e podemos as duas conversar um bocadinho sobre isso, que senão vamos fugir aqui ao temático, mas eu posso assim explicar de forma muito sintética. Que a psicologia, pronto, e uma vez que és psicoterapêutica, sabes onde a psicologia intervém e, portanto, o coaching aparece quando temos um objetivo muito bem definido e onde não há, e isto é raro acontecer, mas onde não há problemáticas passadas a resolver-se. Portanto, não vamos a situações passadas ressignificar, não é? Não fazemos aquele trabalho de ir lá atrás, ver a história da infância, ver as relações que foram passando pela nossa vida, ver isso na psicologia faz-se, mas no coaching parte-se do princípio que isso está tudo arrumado e a pessoa só precisa ali de um boost para chegar a determinado objetivo, que pode ser na dieta, que pode ser no exercício físico, que pode ser para conseguir um emprego, que pode ser para progredir na carreira, é uma coisa muito específica, muito bem definida e onde se faz passo a passo para atingir esse objetivo e vamos monitorizando. Mas parte do princípio que a pessoa está ok. Às vezes acontece-me, Joana, no processo de coaching eu perceber que aquilo não vai ser suficiente, então aí tenho uma conversa também com a pessoa para entrarmos num outro processo, porque não adianta, a pessoa não consegue avançar se tiver coisas por resolver lá atrás e muitas vezes temos que lá ir. Tocaste num ponto interessante, Daniela, não é? Porque há muita gente a exercer coaching, não é? Sem ser psicóloga. Muitas vezes ouve-se dizer que, ok, mas se for um caso mais complicado, etc., faz o encaminhamento. Mas como é que uma pessoa, não é, que não tem formação em psicologia consegue perceber que é um caso mais complicado e que se pode estar a entrar ali por caminhos um bocadinho até mais perigosos, não é? Mais nefastos, não é? Portanto, trazendo aqui maleficência, não é? contra aquilo que são os princípios éticos da psicologia, não é? Como é que consegue detectar isso? No teu ponto de vista é absolutamente importante, até porque estamos a falar do coaching psicológico, é uma especialização avançada, não é? Na ordem dos psicólogos. É importante para ti que haja esta formação de base na psicologia? Claro, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Corre-se grandes riscos. Porque eu fiz a formação também em coaching à parte, portanto, e percebo, as pessoas que lá estavam, muitos não eram psicólogos, e percebo que há muita coisa que fica aquém, não é? E que não conseguem de todo fazer esta intervenção que um psicólogo faz. Portanto, tem que haver muito bom senso na altura de encaminhar pessoas, de perceber o que é que está ali por trás. Portanto, acredito que sim, não há essa capacidade. Sim. Isto tem muitas coisas, não é? Na nossa sociedade há assim umas certas indefinições, não é? Mesmo na própria terapia de casal e familiar também há pessoas que não são da área da psicologia a exercer e, portanto, depois existem aqui assim algumas discussões que seria uma discussão para um programa só. Pois é. Sim, podemos depois combinar isso, sim. Exatamente, técnico, mas que é interessante fazer. Sem dúvida. Muitos debates, inclusivamente até a própria Ordem dos Psicólogos já fez alguns debates nesse sentido, não é? Alguns profissionais ligados à Ordem e de facto são questões importantes. Mas obrigado, Joana, pela questão. Sim, Joana, entretanto, manda-me mensagem se quiseres ainda conversar um bocadinho sobre o assunto, tenho todo o gosto, vem fazê-lo. Exatamente. Queres deixar algum contacto em particular ou nas redes, Daniela? Não, basta adicionarem, portanto, ao colocarem ali em cima nos nossos nomes, basta adicionarem-me e depois respondo. Ok, está bom. Então, muito bem, voltando àquilo que nós estávamos a falar, da introdução da ansiedade, não é? E
de explicar, no Sim. fundo, que é normal nós sentirmos ansiedade, não é? Exatamente, e portanto estava a utilizar aquela metáfora da temperatura corporal, e que convém irmos sempre percebendo, e nada melhor que o autoconhecimento, não é? Eu perceber qual é o meu nível de ansiedade, se é uma ansiedade que eu consigo gerir, depois depende da intensidade, depende da frequência, portanto, e podemos depois também entrar aqui num transtorno de ansiedade, não é? E aí, mais uma vez, tem que ser diagnosticado. Sim, se nós entrássemos para a parte mais técnica e falávamos aqui imensas coisas, nós falávamos, se calhar, até no contexto escolar, muito da ansiedade estimulante e debilitante, depois da ansiedade que traz a das perturbações de ansiedade, enfim, há aqui muita coisa para falar nesse sentido, mas o grande objetivo de hoje não é propriamente também entrar por esses termos mais técnicos, não é, Daniela? É apresentar exatamente. Mais prático. Portanto, é muito daquilo que tu procuraste, não é, Daniela? Ou seja, tu de certa forma, os desvios, chamemos assim, não no sentido negativo, não é? Mas os caminhos que foste escolhendo para poderes fazer aquilo que tu gostas, foi muito neste sentido. Eu quero encontrar coisas que sejam práticas, que sejam mais pragmáticas, não é? Que é muito a tua linha, para conseguir até ser mais visível, mais observável aqui os resultados que se obtêm nesse sentido, não é? Exatamente, porque eu também tenho percebido que se a pessoa perceber a evolução que está a ter, porque muitas vezes não percebemos, não é? Que estamos efetivamente a melhorar, e então na ansiedade a pessoa vai continuar a sentir-se ansiosa. O objetivo não é deixar de sentir ansiedade, é de a intensidade ser menor, a frequência ser menor, ou até quando ela aparece eu consigo perceber que ela está a aparecer e consigo aplicar algumas estratégias para gerir. Portanto, é isto que vai acontecendo, e se a pessoa souber exatamente o que é suposto acontecer e for medindo, vai sentir-se mais motivada, porque realmente, agora, há um mês atrás eu sentia-me todos os dias ansiosa, e agora não. Só isto já é bom, já é um avanço. Há um processo a acontecer. Surgem de pessoas que dizem assim, bem, já não há volta a dar, eu já sou ansioso, sou ansiosa desde sempre e já não há volta a dar, ou seja, com uma carga negativa, não é, sobre isto, mas com um grau de conformismo, não é? Muito conformadas com a situação, já não há volta a dar. É verdade. E eu gosto muito de desafiar. E quando vêm com essa partilha, e acredito que as pessoas sintam mesmo isso, eu pergunto muitas vezes, então, porquê é que estão a procurar ajuda, não é? Porquê é que estão aqui? Se não há nada a fazer, Exatamente. Como é que eu vou conseguir ajudar uma pessoa que acha que não há nada a fazer? Sim. Não é? Porque, efetivamente, é a pessoa que vai trabalhar, é a pessoa que vai se estudar, é a pessoa que vai experimentar, é a pessoa, que lá está mais uma vez, aqui não há uma receita para toda a gente, e a pessoa vai ter que ser, efetivamente, muito proativa. E até eu por norma, envio trabalhos de casa entre as sessões, para a pessoa se manter sempre conectada com o objetivo, com o que quer fazer, com o que quer melhorar, atenta a pequenos pormenores, porque só assim é que depois percebe se evoluiu, como evoluiu, para onde quer evoluir, o que é que resultou e o que é que não resultou, porque há estratégias que não vão resultar. E até nestas que não vão resultar, até gostava de partilhar, por exemplo, o caso da meditação, que agora toda a gente faz meditação, está muito na moda fazer meditação, e não tem que ser, não é? Não tem que ser, mas as pessoas estão-se a obrigar a meditar. Exatamente. E ficam frustradas porque não conseguem meditar, nem aquele esforço que estão a fazer está a ajudar a ansiedade. Muito pelo contrário, até há pessoas que ficam ansiosas porque não estão a conseguir meditar. E, portanto, aquilo só agrava. Sabes, fez-me lembrar uma vez que eu estava a dar formação, acho que era sobre gestão das emoções ou qualquer coisa assim do género, sobre inteligência emocional. E a determinada altura decidi pôr uma música mais relaxante, ou intitulada de mais relaxante, na música de relaxamento. E há uma pessoa que me diz, pá, desliga essa música. Porque estava a ficar ansioso. Porque eu fico super nervosa com esse tipo de música, não é? É verdade. Às vezes temos esta ideia de que há uma receita, não é, realmente para todos e que funciona para todos. E mesmo na questão da meditação, não é? Também as pessoas pensarem, por um lado, não são obrigadas a fazê-lo, não é? E por outro lado, também podem fazer vários tipos de meditação, não é? Não há uma meditação em que depois tem que estar numa posição única, não é? Filosofia única, não é? Nós próprios podemos encontrar, claro que precisamos de alguns conhecimentos teóricos, de alguma experiência, etc., mas podemos encontrar a nossa forma de meditar, porque sobretudo aquilo que nós queremos é fazer alguma coisa que nos produza algum bem-estar, não é? Que nós nos sintamos bem. Agora, se é igual ao que faz o mestre X ou Y, ou o que faz a pessoa A ou B, quer dizer, isso acaba por ser
indiferente. Não tem que ser, olha, eu dou sempre o exemplo, eu não consigo meditar, mas tenho as minhas formas de ir fazendo esse acalmar, digamos assim, dos batimentos cardíacos, da minha respiração. E, por exemplo, só o facto de estar sentada na relva e descalçar-me e estar na relva, a sentir a relva, para mim aquilo é igual à meditação, tem o mesmo efeito positivo, consigo me serenizar, consigo sentir os cheiros da relva, consigo estar atenta, ouvir os sons da natureza, e para mim aquilo resulta, não quer dizer que para ti resulte, mas para mim esse momento é importante e faz muito bem. Depois cada um tem que ir encontrando a sua meditação, não é? A sua forma de se conectar com esse interior. Sim, e por acaso é curioso, sabe, eu se calhar eu tenho aqui, pego aqui em 2 exemplos que eu tenho, que podemos chamar de meditação, ou seja, uma oportunidade de poder encontrar aqui algum equilíbrio, não é? E tenho um mais sereno, por exemplo, quando ouço algum tipo de música, e dou aqui exemplo de 2 compositores que admiro imenso, um deles é o Rui Macena e o outro é o Ludovico Einaudi, que é um italiano, portanto, que me acalma, uma música bastante interessante. E por outro lado, as corridas que me aceleram o batimento cardíaco, não é? Portanto, podia até pensar, mas isto aí dá um efeito contrário. Mas não, mas que de facto me tranquiliza bastante e que me dá aqui um grande bem-estar, uma grande energia, e é efetivamente uma forma de meditação, no meu ponto de vista. Uhum. Também, sim, o exercício físico, não é? Não tem que ser a corrida, mais uma vez, não tem que ser, mas o exercício físico, o caminhar à beira-mar ou não, o caminhar na rua, o andar de bicicleta, o dançar, o fazer natação, agora não se pode, mas tudo o que no fundo nos coloca assim num patamar de não pensar tanto, de não pensar nas nossas preocupações, de estar simplesmente a sentir o que está a acontecer. Uhum. Isso ajuda logo muito. Isso é um tipo de meditação. Não tem que ser aquela típica meditação guiada em que eu tenho que visualizar e sentir e não conseguir pensar em mais nada a não ser aquilo. Não é esse o propósito e está tudo bem assim. Sim, sim. Vamos mais uma vez pedir às pessoas, Daniela, para colocarem questões. Já nos colocaram aqui algumas questões relacionadas com a temática ou relacionada com a nossa experiência, não é? Em termos quer de formação, quer de experiência clínica, etc. Portanto, coloquem questões. O tema é a ansiedade e como gerir a ansiedade. Se tiverem algum exemplo prático, tragam-no para cá. Se tiverem alguma dúvida sobre um determinado conceito, também podem trazer e pronto, e a partir daí nós procuramos ajudar. Daniela, tu pediste às pessoas para trazerem um caderninho, para trazerem um papel, para trazerem caneta, para apontarem algumas dicas. Queres desvendando? Posso começar a partilhar assim, algumas estratégias que podem não funcionar com toda a gente, ok? Mas experimentem, deem o benefício da dúvida, experimentem durante algum tempo e vejam. E eu queria começar pelo básico dos básicos, que é a respiração. Já tínhamos tocado assim ao de leve nisso, mas a respiração é muito importante na gestão das nossas emoções e nós não temos consciência disso. Nós não respiramos em condições. No nosso dia a dia, naturalmente, nós não respiramos em condições. Respiramos rápido, nunca é profundo e, portanto, nunca nos tranquilizamos como deve ser. E eu queria trazer aqui o passo a passo da respiração diafragmática, que é muito simples, é uma coisa muito, muito simples. Mais uma vez, pode ser feito em qualquer local. Eu posso estar em pé, posso estar sentada, posso estar deitada, posso, em qualquer hora do dia, pode ser preventivo do momento de eu vou estar no momento que sei que me vai gerar ansiedade e posso fazer esta respiração antes, ou então como forma de rotina, na manhã, quando eu acordo, ou antes de dormir, também costuma resultar para quem fica assim um bocadinho mais acelerado antes de ir dormir. E então trata-se do quê? O que é a respiração diafragmática? Em primeiro lugar, é a respiração em que nós insuflamos a nossa barriga na inspiração. Portanto, nós, por norma, é o peito que insufla, não é na respiração. Mas aqui não, nós temos que concentrar no diafragma, portanto, abaixo do diafragma, na nossa barriga. E, portanto, inspirar e a barriga insuflar, às vezes até é um bocadinho estranho, não é? No início, porque esta respiração não é natural. Aguentar 4 segundos e expirar. Expirar lentamente em 6 segundos. Portanto, e fazer isto umas 5 vezes ajuda logo a tranquilizar.
Portanto, a respiração é a base. Isto parece uma coisa, isto não vai resultar, isto é muito simples, o que é que a respiração tem a ver com o que eu estou a sentir? Ou então também me dizem, não é? No momento de aflição eu consigo lá concentrar-me na respiração, mas aí está o gatilho que nós temos que acionar, não é? Nós temos que, no momento da aflição, não podemos nos entregar e ir. Temos que, ok, eu estou a sentir isto, o que é que eu posso fazer? E uma coisa muito rápida, ok, deixa-me respirar. Às vezes não tem que ser sequer esta dos 4 segundos, dos 6 segundos, basta de, ok, vou tranquilizar-me, focar-me na minha respiração, respirar mais devagarinho. Só isso ajuda muito. E as pessoas desvalorizam muito esta técnica, que é uma coisa que nós fazemos constantemente, não é? Que é respirar, sem isto não vivemos. E parece que não é uma técnica, parece que precisamos sempre de coisas muito externas, muito complexas para nos acalmar. Exatamente, eu também sinto isso, não é? As pessoas parecem que estão à espera. Não pode ser, quer dizer, assim uma resposta tão simples. Eu recordo uma vez numa entrevista, acho que era de Daniel Sampaio, até na fase de confinamento, se não me engano, na grande entrevista, e ele a falar sobre os conflitos nos casais, e a dizer que antes de tirarem um conjunto de palavras, etc., não é, mais agressivas, para respirarem, não é? Com calma. E as pessoas às vezes pensam, mas não pode ser uma coisa assim tão simples, não é? A verdade é desvalorizar, mas às vezes a solução está no simples. No simples, feito de forma consistente. E lá está, se trouxermos isto para a nossa rotina, tem impacto. Tem impacto. Se eu fizer isto todas as manhãs ou sempre antes de ir dormir, é uma coisa muito rápida, muito simples e tem impacto natural para me tranquilizar. Portanto, a respiração é uma das técnicas que eu queria passar, uma coisa muito simples, para experimentarem já. Depois, outra coisa que queria partilhar é o facto das crenças limitantes. Portanto, das crenças que nós temos acerca do mundo. E o que é que são as crenças limitantes? De forma assim muito sucinta. É, no fundo, as frases, os pensamentos que nós temos como verdades absolutas, mas que não são verdades absolutas, mas nós achamos que sim. Não é? Por exemplo, uma coisa simples, os homens são todos iguais. Eu sei que estou a tocar no ponto fraco, Tiago, mas vamos falar. Esta crença, depois ouvimos isto desde sempre, não é? Nós mulheres, por exemplo, desde pequeninas que ouvimos, não confies nos homens, os homens são todos iguais, já sabes, quando um homem erra, claro, é homem, claro, é homem. E este género de coisas vai sendo naturalmente incutido, e eu ouço muitas vezes mulheres a dizerem-me isto, os homens são todos iguais, hoje em dia. E ao acreditarem naquilo, vai fazer com que efetivamente, aparecendo um homem, vão julgá-lo automaticamente. Vão saber que aquele homem vai ter as características negativas, normalmente é para o negativo, não é? Os são todos iguais, não é que são todos espetaculares. Vão associar e vão estar muito mais atentas às características negativas daquela pessoa. Uma coisinha pequenina, uma palavra maldita no momento que não é ajustado, um comportamento não verbal não ajustado, vão logo reforçar aquela crença. Portanto, no fundo é as lentes com que nós vemos o mundo. Eu acho que os homens são todos iguais e, portanto, eu vou olhar para os homens e vou procurar sempre formas de comprovar que eles são todos iguais, para o negativo. Vou estar muito atenta ao negativo dos homens. É validar a nossa hipótese. Validar a nossa hipótese, é isso. E isto realmente é uma coisa que nos limita imenso. Porque se eu acho que os homens são todos iguais, eu não me vou apaixonar, não me vou aproximar, vou ficar na defensiva, vou ser até agressiva com eles, vou ser fria, E, portanto, para me proteger desta crença que não é verdade. Quando é que nós podemos dizer que os homens são todos iguais? Não podemos. Daniela, eu vou-te dar aqui um outro exemplo que eu hoje ouvi na televisão. Foi no telejornal da RTP e a determinada altura o jornalista passa para outra jornalista que está em França, acho eu, e lhe pergunta se os polícias são racistas. Ou seja, há aqui uma espécie de um estudo, uma investigação a ser feita se os polícias são racistas. E eu pensei automaticamente assim, como é que alguém pode generalizar desta forma? É como se dissessem assim, olha, os psicólogos são más pessoas. Não é? É uma estupidez, não é? Esta generalização que por vezes tem efeitos bem pesados para a vida das pessoas, no caso que tu deste, não é? E no caso que eu dei, para a sociedade, não é? E para a forma como depois até se pode criar conflitos em torno de algumas coisas que se dizem inocentemente, não é?
É verdade, e nós temos muito, e disseste agora a palavra-chave, né? De generalizações. Muito cuidado a quando os nossos pensamentos estão a ser generalistas, estão a incluir coisas de tudo ou nada, não é? São todos assim, ou ninguém é assim, não acontece isto, acontece sempre aquilo, sempre, nunca, todos, nenhum. Normalmente é uma crença que está aí por trás, não é? Porque as coisas não funcionam assim. Então vamos ao passo a passo. Quando nós detectamos uma crença em nós, portanto, um pensamento que nos gera desconforto, então o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar é apanhá-lo. Portanto, eu pensei nisto e vou trabalhar com este meu pensamento. Sem medo. Podemos passá-lo logo para o papel, podemos gravá-lo e vamos trabalhar sobre aquele pensamento específico. E questionar-nos. Isto é verdade? Eu tenho a certeza que isto é verdade? E quem é que eu estou a ser por pensar assim? Não é? O que é que eu estou a perder? Posso estar a perder por pensar assim. E depois vem o outro lado, que é o que é que eu ganharia, quem é que eu seria se não pensasse assim. Só parar, isto parece uma coisa que agora não vou conseguir apanhar todos os pensamentos e fazer isto, não é preciso. Mas depois, se naturalmente formos apanhando alguns e fizermos esta reflexão, depois naturalmente vamos fazendo no nosso dia-a-dia e vamos começando a questionar as nossas verdades absolutas, que muitas vezes nos limitam e geram ansiedade, não é? Geram, porque, ou então aquela ideia de eu não sou boa a fazer determinada coisa, não é? Também muito relacionado com a autoestima. Por exemplo, ter uma apresentação em público, eu sou péssima a falar em público. Se eu tiver esta verdade absoluta, como é que eu sei isto, não é? Se correu uma vez mal, e é por isso que vai correr sempre mal, mas se eu for com esta ideia, eu sou péssima a falar em público, eu vou ficar muito ansiosa. Sabes, Daniel, desculpa interromper-te. Eu vejo tanto pessoas em vários contextos, até inclusivamente em contextos onde trabalhei, pessoas tão competentes, tão capazes de fazer um conjunto de coisas, mas que não acreditam em si próprias. E muitas vezes também isto é reforçado pelas pessoas que estão à volta. Não é? Porque vão ali achincalhando, não é? Como se costuma dizer, a pessoa depois vai validar, no fundo, aquilo que foi criando, não é? E é de facto, é algo que me move também, por exemplo, em termos profissionais, e com certeza a ti também, não é? É precisamente poder desconstruir estas crenças e fazer com que pessoas que são tão capazes, tão competentes, consigam desbloquear isso e mostrarem realmente o valor que têm, não é? Elas próprias e ao mundo, não é? É verdade. Portanto, questionar sempre as nossas verdades absolutas, os nossos medos, as nossas inseguranças, questioná-las, fazer sempre isto é verdade, tenho a certeza que isto é verdade. Isto não significa que eu vá deixar de estar ansioso por uma apresentação em público, não. Mas se eu questionar, eu vou colocar em cima da mesa a outra hipótese que é de correr muito bem. Pode correr muito bem. E é importante que essa hipótese também esteja em cima da mesa, porque senão eu vou estar muito mais ansiosa porque sei que vai correr mal, que vou ser gozada, que vou tropeçar, que vou gaguejar, que vou dizer um disparate, e vou estar muito focada nisso. E não pode ser, nem que seja só este alívio de ok, também pode correr bem, também pode haver esta hipótese, vai logo tranquilizar, não vai desaparecer a ansiedade, porque lá está, é sempre uma coisa que nos coloca inseguros, mas vai aliviar. Vou-me tranquilizar de imediato só com este questionamento destas minhas inseguranças, destes meus medos, destas minhas crenças. Portanto, questionar sempre. É outra coisa que... E trabalha-se, portanto, isto é um hábito. Não basta fazer isto uma vez e depois já vou sentir impacto. Não, convém eu ir sistematicamente, ir questionando estas minhas verdades, ir trabalhando isto e depois naturalmente eu já vou com este mindset de questionar, de me tranquilizar a mim própria, porque é isto que nós queremos, não queremos estar sempre dependentes de outros para nos tranquilizar, que depois também há isto, não é? Levamos sempre alguém connosco que está ao nosso lado a dizer que consegue, vai correr mesmo bem, mas nós temos que fazer este trabalho connosco. Porque não vamos ter sempre outra pessoa, e o impacto não é o mesmo, temos outra pessoa, nós temos que ser os nossos maiores apoiantes sempre, não é? Temos de estar sempre ali a torcer por nós, os nossos melhores amigos. Até porque se nós nos valorizarmos, não é? Nós nos motivarmos, quando chegam as críticas, nós podemos acolhê-las, não é? De uma forma muito mais construtiva. Ok, se calhar posso pensar nesta peça para mudar, posso pensar nisto para ficar melhor.
Se não for assim, ao recebermos uma crítica, vamos nos pôr ainda mais em baixo, não é? E se calhar até desmobilizamos, saímos de coisas que até podemos ser muito capazes de fazer, não é? Pois é, quantas oportunidades não perdemos, não é? Por medos, por inseguranças, É incrível a quantidade de oportunidades que perdemos na vida. Façam perguntas, as pessoas estão muito tímidas. É mesmo isso. Perguntas sobre a ansiedade, sobre os nossos percursos, sobre alguma coisa assim específica, ou partilha de alguma experiência, alguma dica que também tenham para dar, também estejam à vontade para o fazer. Sim, pode ser uma palavra-chave. Mandem coraçõezinhos, que também vejo que de vez em quando vão pondo coraçõezinhos, também é bom para nós. Exatamente. E carreguem no aviãozinho e convidem outras pessoas para virem para aqui. Se conhecerem algum bom questionador ou boa questionadora, convidem para nos lançarem aqui questões. Já fizeram aqui algumas questões, já perguntaram sobre os nossos cursos, sobre a diferença entre a psicologia e o coaching. É importante. Corações! Obrigado. Já validaram aqui algumas das coisas que nós também dissemos, que me fui apercebendo, não disse, mas algumas pessoas a confirmar, de facto, algumas das coisas que nós fomos dizendo, portanto também sentiram o mesmo, não é? Ou têm como experiência também o mesmo. Por isso é importante que nos lancem então questões. A Daniela está aqui a lançar-nos algumas dicas importantes para conseguirmos viver em paz com a ansiedade, não é? Que é o título, o tema deste live Instagram. A primeira foi a respiração, a importância da respiração, e a segunda, as crenças limitadoras, não é? Que de facto nos levam a prejudicar muito do caminho que estamos a trilhar e a fazer com que muitos sonhos que nós criamos fiquem pelo caminho, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu gostava de partilhar aqui uma outra técnica que eu costumo utilizar e que tem surtido muito efeito, que eu chamo-lhe o livrinho da ansiedade, isto é, nós temos um bloco de notas sempre na nossa mesinha de cabeceira e onde registamos, ao acordar, as 3 tarefas principais do dia. Isto porque normalmente nós ficamos muito ansiosos porque não sabemos onde nos vamos focar e temos imensa coisa para fazer e não sabemos priorizar tarefas, e então isto de acordar e definir as 3 principais tarefas do dia, há outras, vão acontecer outras, mas as 3 principais, aquelas 3 que têm mesmo que ser feitas naquele dia, eu vou estar muito mais focada e muito mais tranquila de, ok, é isto que eu tenho para fazer durante o meu dia. Ajuda, portanto, colocar isso naquele bloquinho de notas que temos na mesinha de cabeceira. Ao final do dia, retomar esse bloco e escrever 3 coisas positivas que me aconteceram naquele dia. 3 pequeninos sucessos, 3 coisas porque sou grata de me ter acontecido naquele dia. Podem ser coisas muito simples, desde uma refeição boa que eu fiz, um não que eu consegui dizer, alguém com quem eu estive, um elogio que eu recebi, um elogio que eu dei. Portanto, podem ser coisas muito simples, mas temos que encontrar sempre coisas boas que aconteceram naquele dia, ou então consegui fazer as 3 tarefas a que me propus. Portanto, no final do dia, irmos dormir com este mindset de missão cumprida, de o dia valeu a pena ser vivido. Depois este bloquinho também pode ser utilizado para casos, por exemplo, de insónias, que também há muita gente a sofrer de insónias. E, portanto, pegar naquele bloquinho e despejar para lá as minhas preocupações, o que eu estou a pensar, as minhas ideias para o dia seguinte, que depois também há pessoas que começam a trabalhar durante a noite e começam a pensar no trabalho, nas ideias e têm a necessidade de ir repensar nas ideias para não se esquecerem para o dia seguinte. E isto não deixa o cérebro descansar e não conseguem dormir. Portanto, também ajuda essas pessoas que têm as insónias a usarem aquele bloquinho, ok, não posso esquecer de fazer isto. Escrevem lá, fechar bloco e vão tentar descansar. Portanto, este bloco pode ser no telemóvel, mas eu aconselho mais ser em papel, porque a luz do telemóvel e também gera aqui algum estímulo que não é assim muito adequado durante a noite, mas ter ali aquele bloquinho, é o bloquinho da ansiedade, costuma ser muito, muito prático, portanto levem já também com vocês para experimentarem. E deixa-me então repetir, não é? O bloquinho, no início do dia, 3 tarefas principais do dia, escrever lá. Ao final do dia, 3 coisas boas que me aconteceram. E em caso de insónia, vou escrever lá as minhas preocupações, as minhas ideias para o dia seguinte, fecho e vou descansar.
Está aqui a Teresa a dizer que vou experimentar, porque às vezes a ansiedade começa assim, até mesmo a nível profissional, priorizar tarefas. Ok, sim, obrigado Teresa pela partilha. É isso, experimentar, foi aquilo que a Daniel está a dizer aqui desde o início, né? Experimentem, testem, vejam se consigo funcionar, convosco funciona. Eu queria acrescentar aqui uma coisa, Daniel, aproveitando esta que falaste do livrinho e da insónia, não é? De poderem colocar ali no livrinho também as preocupações e aquilo que têm que fazer no dia seguinte, né, para não levarem para o sono e para os sonhos. E poderem também fazer outra coisa, que é, por exemplo, numa folha solta, escreverem aquilo que os inquietou ou as inquietou ao longo do dia, que está ali mesmo chato porque eu estou frustrado com aquilo, porque eu estou triste com aquilo, porque eu estou irritado com aquilo, etc. Despejar para a folha, rasgar a folha e deitar a folha fora, não é? Neste efeito simbólico de fica ali e desapareceu. Não tem que andar agora aqui na minha mente. É lixo, vai para o seu devido lugar, não é? Acaba por ser também interessante. Sim, sim, depois lá está. Depois este bloco pode ser utilizado para imensa coisa, porque há pessoas que depois pegam e fazem um género de um diário e que gostam de escrever e têm esta necessidade de escrever o que lhes aconteceu, o que estão a pensar, os receios, e depois o ler e reler também ajuda muito, também é terapêutico, não é? Este exercício da escrita. Eu gosto muito também de dar este trabalho de casa da escrita, de refletirem, de passar para o papel, de organizar ideias, que tem um impacto muito positivo, também para priorizar aquelas tarefas que há pouco me dizia, já não sei o nome dela. A Teresa, não sei se foi a Teresa. Exatamente, a Teresa. Teresa, escrever, priorizar, colocar para o papel. Exatamente. A escrita, de facto, é muito importante. Quer dizer, eu também me identifico muito com a escrita, não é? E nesse sentido também acaba por ser muito útil para mim. Outras pessoas podem identificar-se com outras formas, por exemplo, com o desenho. E nesse sentido também consegui. Temos aqui uma outra questão que é prioritariamente, que diz assim: seguir adiante para realizar aquilo que consideramos ser interessante, mesmo com ansiedade, e assim dar-nos a oportunidade de realizar os nossos planos. Apesar da ansiedade, em consequência, poderá diminuir. Ou seja, é mesmo com ansiedade poder avançar, não é? Que é isso mesmo que temos de fazer, não é? Acho que é isso que está a dizer. Sim, sim, é isso, não é? Portanto, há aquela frase de vou com medo, mas vou na mesma, não é? Portanto, aqui também com a ansiedade é a mesma coisa, não é? A ansiedade não me vai parar. Eu estou a senti-la, é natural que eu esteja a sentir, e isto não me vai parar. Vou fazê-lo. Vou sentir ansiedade, mas vou fazê-la à mesma. Aceitar isso e levar na mesma os nossos projetos avante. Até porque a ansiedade tem muito essa função, não é? Uma função positiva, que é orientar-nos para a nossa ação. Se eu vou fazer uma apresentação em público, se eu estou ansioso, então significa que eu não estou desleixado, significa que eu vou estar focado naquilo que tenho de fazer e vou dar mais atenção à forma como vou comunicar, ao conteúdo, à forma como vou interagir com as pessoas, enfim, tudo isto, não é? Portanto, tem esta função muito útil, a ansiedade, QB, não é? Tem esta função útil para nos orientar, nos focar para aquilo que nós desejamos. E depois também há uma crença associada à ansiedade, que é eu estar, e preocupação, não é? A ansiedade e preocupação estão sempre assim de mãos dadas, não é? De eu sentir-me preocupada significa que vou estar mais preparada. E é errado. Muito pelo contrário, a preocupação, a ansiedade, leva a que não esteja focada, não consiga estar tão com a parte racional ativa, porque vou estar muito emocionalmente envolvida, não é? Vou estar aflita, muito pelo contrário. E há esta crença de, se eu me preocupar, significa que aquilo é importante para mim, então vou estar melhor preparada. E isto não é verdade. A preocupação não ajuda na preparação para algo, não ajuda de todo, até que só complica. Portanto, também é importante desmistificar esta ideia de que preocupar-me significa que vou estar melhor preparada. Não. Certo. Ou preocupar-me significa que vai correr bem. Não. O correr bem, e para correr bem, não é? E isto que era importante também referir, para que qualquer coisa que façamos corra bem, é importante nós estudarmos o suficiente sobre aquela matéria, aquela situação. Se vamos para uma entrevista de emprego, não é? Nos conseguimos preparar para a mesma, sabendo aquilo que são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos quando vamos para uma entrevista de emprego, se vamos fazer uma apresentação em público, se vamos falar com alguém que nos, se calhar, deixa um bocadinho mais desconfortável, não é? O que quer que seja que nós façamos, é importante termos aqui um bom planeamento, uma boa preparação e um excelente nível de autoconhecimento, não é?
porque se nós nos conhecermos bem, vamos também conseguir mais facilmente utilizar o melhor de nós a nosso favor. Nós não temos que ser o melhor orador do mundo para fazer uma apresentação em público, não é? Se nós nos compararmos com o, entre aspas, melhor orador do mundo, não é? Nós vamos frustrar, não é? Vamos dizer, nunca vou chegar ali, não vou fazer nada, nem sequer me vou meter por aqui, não é? Concordas com isso, Daniela? Sim, até há uma frase que resume muito bem isso, que é aquela ideia de eu comparar o palco de alguém com os meus bastidores. Não é? Estou constantemente a fazer isto, não é? Comparar-me com quem já tem muita experiência, com quem passa o que bem lhe apetece para o público, não é? Porque nós não passamos para a parte pública o que bem nos interessa. E então achamos que os nossos bastidores, a nossa preparação não é perfeita, como aquelas pessoas passam aquele cenário perfeito, então já não estou a ser suficiente e já não vou conseguir estar naquele nível. Sabe-se lá os bastidores daquela pessoa também. A ansiedade que aquela pessoa sentiu, o que ela teve que estudar, o que ela teve que se preparar, as vezes que teve que cair para estar onde está. Sim, sim, as coisas não aparecem do nada, não é? O que as pessoas veem, não é? E como há muito aquele exemplo, aquela metáfora do iceberg, não é? O que as pessoas veem é superfície, não é? Não sabem o que está por baixo, quantos anos estudou, quando se preparou, não é? Tudo o que fez, o esforço, as horas que perdeu, até que deixou de estar com família, com amigos, enfim, com um conjunto de pessoas importantes e deixar de fazer um conjunto de coisas para conseguir atingir aqueles resultados. É o mesmo quando nós vemos, por exemplo, atletas de Jogos Olímpicos, e até me veio à cabeça os canoístas portugueses, não é? Que conseguiram assim grandes resultados. E eles disseram o quanto tiveram de se privar de um conjunto de coisas, não é? E eles e muitos outros, não é? Noutras áreas, privar de um conjunto de coisas para atingir aquele nível, não é? Portanto, nós nos podemos estar, para já comparar com outras pessoas, podemos inspirar nas pessoas, que isso é ótimo, não é? mas poder perceber também tudo o que está por trás, não é? E que realmente não há nada sem trabalho. Porque é uma coisa que aparece muito, não sei se tu sentes também, Daniela, nas consultas e nas sessões que vais tendo, e as pessoas dizerem assim, mas isso dá muito trabalho. Também te dizem isso, seja, quase estão ali à espera de um caminho fácil. É verdade, dizem muitas vezes isso. Mas é verdade que dá trabalho, mas tem que dar trabalho para se conseguir os resultados. E também costumo dizer, se a pessoa não quiser ter trabalho, também é uma escolha consciente da pessoa. Só pode dizer, eu não quero passar por isso para conseguir aquilo. Não quero. Afinal, não quero tanto aquilo, afinal. Ok, temos que aceitar, não é? Portanto, a escolha é não passar por aquilo, não é fazer aquele percurso. Então é viver melhor com as condições que temos e seguir ou por outro caminho ou então manter na mesma linha. A escolha é sempre da pessoa. Se a pessoa se disponibilizar a ter trabalho para lá chegar, estamos cá para apoiar. Mas é uma escolha que tem sempre que vir da pessoa. Portanto, nunca vou ser eu ou tu, não é? Nunca vamos ser nós a dizer-lhe tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui, tem que ter trabalho, tem que fazer isto, não tem que nada, a pessoa escolhe, não é? O que quer fazer e o que é que realmente é importante para ela, depois depende também do grau de importância para aquela pessoa. É das coisas que mais digo, Daniela, em consulta, e eu não vou dar essa resposta, eu não vou tomar a decisão por si, não é? O nosso trabalho é sobretudo clarificar, ajudar, não é? A pessoa a conseguir tomar determinadas decisões, mas será sempre a decisão dela e será sempre a responsabilidade dela. É verdade. É arrogante da nossa parte, não é? Estar a dar um caminho. É verdade. E às vezes perdemos pessoas por essa ideia, porque as pessoas vêm à procura de alguém que lhes indique o caminho e isso não acontece. É muito importante também clarificar isto. Nós, no fundo, estamos sempre à espera da validação externa e que nos digam o que fazer para depois também nos defendermos da culpa, da responsabilidade, não é? De, ok, foi aquela pessoa que me disse para fazer, se correr mal, é uma defesa nossa, se correr mal, já tenho a quem apontar dedo, portanto posso fazer. E não é assim, não é? A responsabilidade tem que ser nossa. Sim, e é bom termos essa responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem, mas é melhor outras pessoas tomarem decisões por mim, não é? Podem dizer de uma forma muito consciente, mas da forma é essa a linha. Mas é bom nós sermos responsáveis por aquilo que fazemos, porque damos muito mais valor também ao nosso caminho e se errarmos temos sempre a oportunidade de pensar de forma diferente. Daniela, este direto vai fechar, porque isto faltam cerca de 20 segundos, ao fim de uma hora acaba por fechar. Por isso, vamos pedir às pessoas para estarem atentas, vai fechar e depois vamos abrir um outro para fazermos o fecho, está bem? Para darmos aqui mais uns minutinhos para esclarecer aquilo que... Quem tem perguntas para nos fazer, ainda vão a tempo. De volta. Cá estamos.
É isso. Vamos aproveitar então, vamos esperar aqui que as pessoas vão reentrando, não é, neste direto. E aproveitem para colocar questões, porque, como eu já disse numa fase inicial, poderá ser o último live Instagram quando o amor chega, mas poderão surgir outros diretos e também podem acompanhar a Daniela Paninho, é psicóloga e coach e que por isso também vai fazendo uns diretos, também vai partilhando uns vídeos muito úteis, muito práticos, que é muita linha da Daniela, não é? Obrigada, sim. Portanto, vão ali ao meu nome e depois adicionam no final. No final, está bem? Que é para agora não saírem e depois não voltarem a entrar. Portanto, fiquem aí connosco. Sim, está aqui, olá Susana, entrou a Susana Santos. Olá! Deixem questões, aproveitem então para colocar questões, para fazerem comentários, para qualquer, ou para tirarem coraçõezinhos, não é? Como disse a Daniela há pouco, também o fizeram. Eu gosto de ver coraçõezinhos. Cliquem, cliquem. Carreguem também no avião para convidar outras pessoas. Por isso, a Daniela já nos deu aqui 3 dicas muito, muito, muito importantes para a nossa vida. A questão da respiração, do controle das crenças limitadoras ou a desconstrução das mesmas e também o livrinho de ansiedade, que foi giríssimo, que vocês depois podem ver. E este direto aproveito para dizer, enquanto as pessoas vão entrando e vão pensando na questão para colocar, este direto depois vai ficar disponível no meu canal de YouTube e poderão assistir vezes sem conta, não é? Quantas vezes quiserem aquilo que a Daniela vai partilhando. No entanto, quer acompanhando as minhas redes sociais e as redes sociais da Daniela, podem perfeitamente ir vendo as dicas através dos vídeos, através da escrita, de imagens, enfim, um conjunto de coisas que nós vamos fazendo e vamos partilhando, porque o caminho é este, não é, Daniela? É nós partilharmos, não é guardarmos tudo para nós, não é? É verdade, é verdade. Também é uma crença de que se eu guardar para mim vai ser melhor e vou ser mais bem sucedida, porque não, eu acho que nós devemos dar o que temos, devemos de ajudar e isso só nos dá autoridade, só nos dá confiança também às pessoas que nos seguem, a verem que falamos sobre aqueles assuntos, que estamos à vontade, que temos aquela forma de comunicar, porque também é muito importante as pessoas identificarem-se na altura de procurarem um psicólogo que pretendam ser acompanhados, já conhecer as pessoas que estão a ser acompanhadas por mim, muitas vezes dizem quase que já me conheciam antes de começar a ser acompanhadas por mim, portanto o registro eles já conhecem e quase gera logo ali um desbloqueio muito grande mesmo na primeira sessão, porque já me conhecem, já me ouviram falar, já sabem como é que eu comunico e sentem-se logo mais à vontade, portanto também utilizo as redes sociais para isso, para mostrar quem eu sou. Quem é esta pessoa por trás da página e é muito importante que isso aconteça, claro. Esta autenticidade, não é, Daniel? Porque não faz sentido nenhum estarmos a mostrar uma capa e depois no interior ser uma coisa completamente diferente, não é? Portanto, é esta autenticidade que foi que começamos a falar neste programa, não é? Que nós somos pessoas, não é? E a importância de partilharmos também aquilo que sentimos, aquilo que fazemos, quem verdadeiramente somos. O sofrimento também podemos ter, a tristeza que também está dentro dos psicólogos, não é? Não somos alheios a isso, e ainda bem, não é? Porque não somos máquinas, somos pessoas, e por isso o caminho tem de ser este de partilha, de autenticidade, de humildade, com todas as pessoas que nos vão acompanhando. E que temos que agradecer, não é? Todas as pessoas que nos estão aqui a acompanhar e que nos vão acompanhando no Instagram, no Facebook e em todos os meios onde nós vamos passando as nossas mensagens. Questões, coloquem. Enquanto não colocam questões, Daniela, o que é que tu gostarias de acrescentar aqui relativamente à ansiedade? É óbvio que nós podíamos estar aqui a falar horas e horas e horas e horas sobre a ansiedade e sobre o que poderíamos fazer, não é? Mas daquilo que tu achas que selecionaste e que achas interessante ainda aqui acrescentar para as pessoas. No fundo era reforçar esta ideia de não fugirmos da ansiedade, não a vermos como um bicho-papão, porque isso até tem um efeito, é um reforço negativo, não é? Se eu estou a evitar sentir ansiedade, se eu fico muito aflito sempre que ela surge, se eu a vejo como algo que não deve acontecer, eu vou me sentir pior, vou me sentir muito frustrado, e portanto isto é uma bola de neve, de negatividade. Portanto, e se eu começar a olhar, a forma como eu olho para a ansiedade como algo que faz parte, que eu deteto, que eu conheço-me,
que eu consigo, que eu faço, tenho estratégias para gerir e que eu continuo a fazer as coisas mesmo sentindo ansiedade, ajuda logo muito mais a que ela naturalmente a conviver em paz com a ansiedade. O objetivo não é nunca deixar de a sentir, eliminá-la da nossa vida. O objetivo nunca pode ser este. É aceitar, gerir e andar de mãos dadas com ela, porque ela vai estar sempre presente. Todos nós a temos. Portanto, faz parte. É ir gerindo aquela temperatura, não é? Ir mantendo a temperatura ali no saudável, no que não nos limita a ação. Sabes que é curioso o que estás a dizer, porque às vezes surgem pessoas mesmo com essa preocupação muito particular, não é? Que é, eu quero saber o que é uma ansiedade, digamos, mais patológica ou uma ansiedade que me está efetivamente a prejudicar. Quero saber qual é o limite, quero saber qual é a fronteira, não é? O que é que eu estou aqui a criar, a dizer que isto é ansiedade, que me está a prejudicar, etc., mas que pode não ter nenhum fundo de verdade, e o que é que eu posso estar aqui a dizer que realmente acaba por ter um fundo de verdade. Está aqui a dizer a Daniela, como a Daniela diz, é preciso sair da zona de conforto para ver que somos capazes. Exatamente. Ora, não mais, Daniela. A zona de conforto, que tipicamente se chama zona de conforto, mas que a partir de uma determinada altura fica tão desconfortável, não é? Mas mesmo assim queremos manter-nos ali por lá. Não sei porquê, não é? Se calhar é quentinha, não é? Não sei. Não é fresquinha no tempo de verão, num tempo assim mais quente. Mas tem muito a ver, se calhar, também com isto, Daniel, com o que tu falaste, das crenças limitadoras, não é? E, portanto, mantemos ali numa zona que nos traz alguma segurança, porque já a conhecemos, mesmo sabendo que gostaríamos de fazer algo diferente, não é? Mas, de alguma forma, estamos ali presos, estamos ali, enfim, não nos deixamos sair e, às vezes, também estamos em relacionamentos que as pessoas também não ajudam nada a que nós possamos sair, não é? Utiliza-se um termo que eu, sinceramente, não gosto muito, que tem a ver com os relacionamentos tóxicos, não é? Ou com as pessoas tóxicas. Não gosto muito, mas é comum e as pessoas compreendem o que eu estou a dizer. Mas, efetivamente, ainda no outro dia fiz uma publicação a dizer que é importante que haja pessoas que motivem os outros e não propriamente que desacreditem nos próprios, não é? Nós precisamos, não é uma motivação que não tenha fundo, não é? Mas eu acredito que qualquer pessoa tem grandes capacidades de fazer determinadas coisas. Nem todas para uma área, umas para um lado, outras para o outro, enfim, mas todas têm grandes capacidades. E por isso nós temos, sobretudo, que ser pessoas motivadoras, não é, Daniela? Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes basta alguém acreditar para nós começarmos também a questionar. Realmente, será que eu sou realmente capaz? Então ouvimos alguém dizer, então faz, vai em frente. Para nós começarmos a sair daquele registro, não é? De realmente, será que eu posso pôr um pezinho fora desta zona de conforto? E vamos, às vezes vai estar ali um beliscãozinho, e portanto esta motivação vinda de alguém então que nos é querido e que nos conhece, funciona muito bem. E portanto também devemos fazer isto aos outros. E as pessoas que cá estão também façam isto aos outros, até façam já hoje. Enviem uma mensagem para alguém, ou falem com alguém e deem ali um beliscãozinho para a pessoa passar para a ação, porque às vezes faz toda a diferença dizermos aquelas palavras de incentivo para podermos mudar uma vida. Ela enviar trabalhos de casa, eu também gosto de enviar trabalhos de casa. Este é um trabalho de casa, né? Motivem-se e motivem os outros. As pessoas que estão perto de vocês. Às vezes até um desconhecido. Eu às vezes faço isso e vou partilhar aqui. Eu às vezes envio mensagens para determinadas pessoas. Porque até pessoas de várias áreas, vários estatutos, enfim. De alguma forma, o produto que aquela pessoa fez ou qualquer coisa que aquela pessoa disse foi útil para mim, inspirou-me, foi desbloqueadora, foi motivadora. E eu envio muitas vezes a dizer, olha, eu não conheço de lado nenhum e peço desculpa por esta intromissão, mas é simplesmente para dizer isto. Obrigado por isto, ou estou grato por tudo isto que faz, ou por isto que fez, enfim. Acho que é importante nós também fazermos isto, não é? Porque as pessoas estão à procura, não é? Eu próprio também recebo mensagens, e tu com certeza também, Daniela, não é? De pessoas através daquilo que vamos publicando nas redes sociais, etc., que agradecem pelas partilhas, por aquilo que fazemos. É tão bom. Bom, não é? Tão bom para nós e tão bom para os outros. É verdade, é esse reconhecimento que não devemos depender disso, mas isso é muito importante que aconteça, não é? Ajuda-nos, alimenta-nos também esse reconhecimento, portanto sim, receber esse género de mensagens é maravilhoso, portanto, e até porque muito também do nosso trabalho
é gratuito, portanto somos nós que optamos por o fazer e é trabalhoso, é verdade, portanto é trabalho que ali está. E sabemos que tem impacto, mas o ouvir ou o ver escrito um obrigado está a fazer diferente, precisava exatamente de ler isto naquele momento, então eu recebo assim essa mensagem. É bom saber, ok, é este o caminho, estou a fazer exatamente o que deve ser feito, é esse o meu propósito, portanto é continuar e isso motiva-me, claro que sim. Uhum. Às vezes uma frase que escrevemos pode ser um dia de trabalho, não é? Ou uma vida de trabalho. E ninguém sabe o que está por trás, não é? Daquilo que foi construído. Mas é de facto importante nós podermos partilhar. E porque estamos a falar da ansiedade, também é importante nós partilharmos uns com os outros as nossas tristezas, as nossas angústias, não é? A nossa ansiedade perante algumas coisas, porque podemos encontrar muitas coisas nos outros, não é? Um nível de identificação grande, porque as pessoas também vivem o mesmo, não é? Ou sentirmos simplesmente acolhidos, apoiados por essa pessoa que precisamos, quer dizer, nós somos seres relacionais também, somos seres sociais, não é? E precisamos do acolhimento dos outros, mas como a Daniela foi dizendo aqui, é importante nós também percebermos isto. Temos aqui estes dois lados, eu sou se calhar mais relacional, não é? Este meu hábito de trabalhar as relações, e a Daniela muito centrada sobre o indivíduo, e é importante que isto a fusão, estas duas coisas são importantíssimas, não é? Ou seja, nós, esta interdependência em termos relacionais, mas também aquilo que a Daniela vai aqui focando, que é, mas nós também temos que olhar para nós também temos que acreditar em nós, e sobretudo, não é? Porque nós, antes de entrarmos para a relação, quer dizer, nós somos um ser único, não é? Individual, e que precisa de ter esta grande motivação intrínseca, não é? E esta motivação para o dia-a-dia e para as nossas tarefas. É extremamente importante. Sem dúvida. Não nos querem fazer perguntas, não é? Não, ia dar alguns elogios e a validar aquilo que nós estamos a dizer e agradecer. Obrigada. Por isso, a todas as pessoas que aqui estão a dizer, o Bruno Versa, a Vera Santos, a Dulce e todas as outras pessoas que foram aqui comentando e enviando os coraçõezinhos, que é sempre bom, os corações. Por isso, muito bem, estamos aqui a caminhar para o fecho. Olha, entrou aqui o Nuno Batista, um grande abraço para ele também. Uma excelente pessoa, excelente profissional. Se tiverem alguma questão aqui para colocar, podem fazer aqui nesta parte final. Já partilhamos aqui algumas coisas que são úteis. Eu podia acrescentar aqui uma outra coisa que acho interessante. Eu gosto muito da criatividade, gosto muito da componente criativa, e acho que nós nos devemos dar a isso, não é? Nós nos devemos procurar criar as nossas coisas. Podem ser coisas que já existem, por exemplo, posso criar um blog, não é? É uma coisa que já existe, mas eu vou criar o meu. Não é? Este poder criativo, do ponto de vista, digamos, mais artístico também, não é? Através da pintura, através da escrita, através da poesia, enfim, da dança, enfim, nós temos aqui um leque tão grande, não é? Em termos artísticos, ou não, ou noutras áreas, mas criar, arriscar, tentar conseguir fazer, mesmo com ansiedade, não é, Daniela? Exatamente, portanto é isso. Este ingrediente vai estar lá, portanto não há volta a dar, vamos com ele. Vamos no saquinho e vamos. Exatamente. Daniela, eu estou mesmo muito grato por ter estado aqui, disponibilizado o teu tempo e poderes partilhar, como é habitual teu também, não é? Com grande à vontade, com uma grande simplicidade, e poderes partilhar aqui algumas dicas que, pelo feedback que fomos recebendo, gostaram dessas dicas e vão praticar, que é aquela mensagem que a Daniela também está aqui a deixar, é pratiquem. E já tenham trabalho de casa, que a Daniela já enviou o trabalho de casa, não é? É verdade, e não adianta, vamos lá, não adianta querer e ter as coisas definidas como queremos fazer se não fizermos. Não adianta, é igual a nada. O eu querer fazer isto e não fazer é igual a eu não saber o que faço, o que quero. Portanto, convém mesmo partir para a ação. Hoje, começar já, pequenos passos e ser consistente. Não basta fazer uma vez, é preciso ser consistente. E os resultados aparecem, temos que ser muito pacientes, temos que estar muito motivados, automotivar-nos todos os dias, mas os resultados aparecem, é acreditar que sim, se estivermos atentos vamos vendo que eles vão aparecendo, às vezes de forma muito subtil, mas vão aparecendo, e às vezes são as pessoas de fora que nos dizem, estás diferente, estás
estás mais bem disposta, estás com uma luz diferente, estás mais positiva, às vezes precisamos de ouvir isto para percebermos que estamos a fazer aquela mudança e que está a valer a pena. Mas devemos ser nós também a estar atentos às pequeninas mudanças que estamos a conseguir. Sim, e há uma palavra que eu gosto muito que é perseverança, porque junta aqui persistência e esperança, não é? Tem aqui este poder, não é? Estas duas palavras poderosíssimas, e o quanto é importante nós realmente persistirmos sobre um conjunto de coisas, não é nesta lógica de teimosia, não é? Porque às vezes estar sempre a bater na mesma tecla, sabemos que dá aquele resultado, não vale a pena estar aí, não é? Mas muitas vezes algumas coisas só aparecem passado um tempo, e nesse sentido temos que dar continuidade e ter essa crença, não é? Não uma crença limitadora, mas uma crença que nos dá esperança para conseguirmos atingir determinados resultados. Não desistir. Tentamos ao sábado, falhou, frustramos ao domingo, começamos à segunda, falhou, frustramos à terça, começamos à quarta, funcionou, à quinta já vamos estar mais motivados e vamos continuar. É um pouco assim. Gestão emocional, não é? Também sabermos lidar com as emoções que vão surgindo, com as falhas. Daniela, não sei se queres deixar uma mensagem final, se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu, da minha parte, deixo assim um obrigado gigante mesmo por ter estado aqui e a todas as pessoas também que estiveram aqui presentes, que foram comentando, que foram fazendo algumas questões, e passo-te a palavra. Sim, também é agradecer, penso que a ideia geral já foi passada, e dizer para acompanharem-me também, é um tema que eu falo muitas vezes e também se tiverem dúvidas também respondo a mensagens privadas, portanto respostas a Insta Stories, a feeds, portanto estejam completamente à vontade para verem a minha página, também explorar o que por lá se passa, e quero também muito agradecer a oportunidade, que para mim é sempre um gosto estar presente nestas situações. Eu gosto muito, é algo que me dá mesmo muito prazer fazer, portanto, e sei que não vai ficar por aqui, que vamos nos encontrar muitas outras vezes, e portanto para mim é sempre um gosto, podes sempre contar comigo, e obrigada a todos que estiveram presentes, e é isto, é esse o caminho. Obrigado a todos, então. Podem depois rever tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar no meu canal de YouTube, que é youtube.com/c/Tiago Sabalão. Podem subscrever e acompanhar todo o trabalho que eu também faço, sempre nas redes sociais e em tiagosabalão.pt. No caso de Daniela também, no Instagram, nas redes sociais. Aproveitem que estão aqui no Instagram e sigam a Daniela, que tem muitos seguidores, não é? Fruto do grande trabalho que também vai desenvolvendo, e nesse sentido poder também acompanhar, colocar questões que ela já deixou aberto. Não sei se será o último live Instagram quando o amor chega. Se for o último, quero agradecer a todas as pessoas que foram passando por aqui, que colocaram questões, que estiveram a escutar, etc. E a todos os convidados e convidadas que também passaram por aqui. Se não for o último, para a semana, às 6, novo convidado, novo tema. Ok? Beijos e abraços para todos. Daniela, beijinho. Adeus, obrigada. Não, obrigado.